Imagine por um instante que você é uma das mulheres mais conhecidas do Brasil. Famosa, bem-sucedida, mãe dedicada, empreendedora. Mas mesmo com tudo isso, ainda é julgada pela aparência. Agora imagine que, num momento simples da sua vida, algo absurdo acontece. E o que você decide fazer muda tudo. Essa história não é apenas sobre fama, é sobre respeito, sobre dignidade, sobre o que acontece quando alguém subestima uma mulher que se recusa a ser calada, e sobre como o mundo reage quando essa mulher decide agir. Hoje você vai conhecer um episódio real e inacreditável que Virgínia Fonseca viveu. E o desfecho dessa história vai mexer com você. Vai te deixar com raiva, esperança e talvez até lágrimas nos olhos. Porque ninguém espera que isso aconteça com uma pessoa como ela, mas aconteceu. Antes de continuar, respira fundo, porque o que você está prestes a ouvir vai te emocionar. Se você já passou por algum tipo de julgamento injusto, deixa seu like agora e comenta aqui embaixo. Você já foi tratado com desprezo por ser quem você é? Não é exagero dizer que esse dia começou como outro qualquer. Virgínia acordou cedo, preparou o café das crianças e saiu para resolver algo pessoal. Ela só queria resolver um problema simples. Mas a vida nem sempre trata pessoas fortes com gentileza. E às vezes, até os mais famosos enfrentam dores que ninguém imagina. O que aconteceu foi cruel. E é justamente por isso que você precisa assistir até o final. Porque essa história não é apenas da Virgínia, é a história de milhares de brasileiros e brasileiras invisíveis. E hoje, aqui, essa verdade vai ser contada. Você vai entender por que ela calou um gerente arrogante com uma única frase. Vai ver como uma humilhação pública se transformou num movimento e como a forma como ela reagiu virou exemplo de dignidade. Porque não basta ter fama, tem que ter postura. Se você admira pessoas que usam sua influência para o bem, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Porque hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de inspiração. E você pode fazer parte disso. Muita gente acha que a vida dos famosos é feita só de glamour, que eles não passam por perrengues, que estão imunes ao preconceito. Mas isso é uma ilusão perigosa. A verdade é que nenhum sucesso protege você de julgamentos injustos. E Virgínia descobriu isso da forma mais dolorosa. O lugar onde tudo aconteceu foi um banco. Mas podia ser qualquer lugar. O preconceito não escolhe endereço. Ele está nos olhares atravessados, nas frases disfarçadas de dúvida, nos sorrisos cínicos de quem acredita que a aparência define caráter. Virgínia entrou naquela agência com um propósito: resolver uma pendência financeira simples. Ela estava tranquila, com tudo certo, tudo documentado, mas não esperava que sua presença ali fosse tratada como uma afronta. Quando o gerente a viu, algo mudou. O tom, o olhar, a postura. Era como se ele não acreditasse que aquela mulher, loira, jovem, de fala simples, pudesse estar ali por direito. E o que ele fez a seguir foi imperdoável. Não foi apenas um erro de abordagem, foi uma agressão, uma humilhação, uma tentativa descarada de diminuir alguém pela forma como ela fala, se veste, se comporta. Só que ele não contava com uma coisa: Virgínia não abaixa a cabeça. Você já ouviu falar de preconceito velado? Aquele que vem disfarçado de dúvida, de procedimento padrão, de análise de perfil? Pois é, esse vídeo é sobre como Virgínia escancarou essa hipocrisia na frente de todo mundo, com uma elegância que só quem é gigante de verdade tem. E se você acha que o final dessa história vai ser só justiça, se prepara, porque a forma como ela resolveu tudo surpreendeu até seus fãs mais fiéis. Foi mais do que justiça. Foi lição. Foi história. Foi transformação. Então não sai daqui. Fica até o fim. Porque você vai querer ver como essa história termina. E se você acha que as coisas precisam mudar no Brasil, esse é o momento de mostrar isso. Deixe seu comentário, levanta sua voz e vem com a gente nessa jornada. Era uma tarde quente de terça-feira quando Virgínia estacionou o carro na frente da agência. Não havia seguranças, nem flashes, nem fãs.
Apenas ela, simples, discreta, com uma pasta de documentos na mão. Estava ali como qualquer cidadã, pronta para resolver algo rotineiro. Mas aquele dia deixaria marcas profundas. Ela entrou sorrindo. Cumprimentou a recepcionista, se identificou e mencionou o horário marcado. A funcionária, no entanto, sequer levantou os olhos do monitor. Apenas apontou para as poltronas com um gesto seco, quase automático. Foi o primeiro sinal de que algo estava fora do lugar. Mas Virgínia, acostumada a lidar com egos, não se abalou. Enquanto esperava, observava as pessoas à sua volta. Ternos caros, bolsas de grife, olhares calculistas. Era como se o ambiente dissesse: "Você não pertence aqui." Mas ela permaneceu serena, firme, segura de quem era. O problema é que ali, naquele lugar, identidade não significava dignidade. Quando foi chamada, levantou-se com educação. O gerente, um homem alto, bem vestido, de expressão fria, a recebeu com um aceno de cabeça. Não sorriu. Não se levantou. Não ofereceu a mão. Era como se já tivesse decidido quem ela era antes mesmo de ouvi-la. E essa decisão era puro julgamento. "Nome completo?" perguntou ele com voz cortante. "Virgínia Fonseca Serrão Costa", respondeu ela com tranquilidade. O nome pareceu causar um pequeno sobressalto no gerente. Ele arregalou os olhos, olhou novamente para o rosto dela, depois para o computador. E foi aí que o tom mudou. Mas não para melhor. "Você é aquela influencer?" perguntou ele com um leve riso no canto da boca. "Sou empresária, sim", respondeu Virgínia, mantendo a postura. "Estou aqui para resolver um financiamento comercial." O homem então soltou uma risada cínica. "Ah, entendi. Deve ser daquelas que ganha dinheiro fácil na internet." Virgínia congelou por um instante. Aquele tom, aquela ironia, aquela forma de invalidar seu trabalho doía mais do que se ele tivesse gritado. Mas ela respirou fundo. "Tenho todos os documentos aqui, inclusive o contrato do imóvel." Estendeu a pasta. E o que aconteceu a seguir foi uma afronta. O gerente abriu os papéis com desdém. Folheava os documentos como quem procura um erro. Não analisava, vasculhava. Procurava algo para descredibilizá-la. "E esse dinheiro da entrada? De onde veio?" perguntou em voz alta. Todos na agência puderam ouvir. Era como um julgamento público. "Receita da empresa, dos meus lançamentos e campanhas", explicou ela. "Tudo declarado, tudo aqui." Mas o gerente riu. "Olha, não me leve a mal, mas a gente vê cada coisa hoje em dia. Tem muita influencer aí lavando dinheiro. Você me entende, né?" Era um deboche, uma acusação camuflada. A frase caiu como pedra. O sangue subiu à cabeça de Virgínia, mas ela segurou. O que ele havia dito não era apenas ofensivo, era criminoso. Mas ali, diante de tantas pessoas, ela sabia que gritar não adiantaria. Precisava de outra arma, firmeza, e ela usou. "Se você duvida da minha idoneidade, pode acionar a auditoria do banco", disse ela. "Mas eu exijo respeito. Estou aqui com tudo em ordem. E não aceito ser tratada como suspeita só porque não tenho cara de herdeira da Faria Lima." O gerente empalideceu, mas ainda assim manteve o tom arrogante. "Calma, calma. Ninguém está acusando nada", disse ele, jogando os papéis na mesa. "Só estou fazendo meu trabalho. E me desculpe, mas você realmente não parece alguém com esse tipo de movimentação financeira." Aquilo foi a gota d'água. Não era mais dúvida. Era preconceito puro e exposto. Virgínia se levantou. Todos na agência agora olhavam para ela. O silêncio era pesado, como em cena de tribunal. Ela recolheu os documentos com calma, mesmo com as mãos tremendo. E disse com a voz firme que aprendeu a ter depois de anos sendo julgada na internet: "Você acabou de desrespeitar a mulher errada." Saiu da agência sem gritar, sem chorar, mas com a alma fervendo. Lá fora, sentou no carro e respirou fundo. Sabia que aquilo não podia ficar assim. Não por ela,
mas por todas as mulheres que são subestimadas todos os dias por não se encaixarem num padrão. E ali, sozinha, ela teve uma ideia. Se querem me calar, vão me ouvir mais alto. Pegou o celular, gravou uma nota de voz para alguém muito importante. E esse alguém, você vai descobrir no próximo capítulo, seria a chave para transformar essa humilhação em uma reviravolta nacional. No banco, o gerente ainda sorria com arrogância, sem saber que sua atitude teria consequências. Lá fora, dentro do carro, Virgínia Fonseca não era mais só uma cliente ofendida. Ela era agora uma mulher ferida, sim, mas também decidida. E isso, para quem a conhece, é o sinal de que vem coisa grande por aí. Porque Virgínia calada é trabalho, mas irritada é revolução. Com os olhos marejados e o coração acelerado, ela ligou para um número que raramente usava fora do trabalho. Oi, Lu, preciso de você, hoje mesmo. Tem uma história que o Brasil precisa ouvir. Do outro lado da linha, sua assessora de imprensa soube no ato. Algo muito sério havia acontecido. E quando Virgínia diz que algo precisa ser ouvido, o país escuta. Poucas horas depois, a notícia já estava em edição. Mas Virgínia não queria apenas expor o ocorrido. Ela queria que isso se transformasse em algo maior, que não fosse só sobre ela. Queria que o vídeo servisse para dar voz a quem nunca teve. E foi aí que decidiu gravar um depoimento direto, do jeito que ela é, sincera, transparente e sem filtro. Ela sentou no sofá da sala, pegou o celular, ligou a câmera frontal e começou. Hoje eu fui humilhada, não por ser famosa, mas por ser mulher, por não parecer o que esperavam, por ser julgada pela minha aparência e profissão. A voz saiu firme. O olhar era de dor, mas também de força. Ela sabia o que estava fazendo. Em menos de 2 horas, o vídeo já estava viralizando. Milhares de comentários, mensagens, compartilhamentos. Pessoas que jamais haviam comentado nada sobre ela agora estavam se manifestando. Gente dizendo: "Isso já aconteceu comigo. Obrigado por falar por nós. Você não está sozinha." E Virgínia estava vendo sua dor se transformar em movimento. Na manhã seguinte, algo inusitado aconteceu. O banco publicou uma nota pública. Pedia desculpas formais a Virgínia Fonseca. Informava que o gerente havia sido afastado. Mas o que mais chamou atenção, anunciaram um novo programa de treinamento contra preconceito nas agências. O que era para ser silêncio, virou manchete. Virgínia, no entanto, não se deu por satisfeita. Desculpas públicas são só o começo, disse ela em uma live, com mais de 2 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. E as mulheres anônimas que passam por isso todo dia? E as que não têm seguidores para gritar por elas? O público explodiu em apoio. Era mais do que viral. Era revolução. Na mesma semana, ela fundou um projeto chamado Você Tem Voz, oferecendo apoio jurídico gratuito a mulheres vítimas de preconceito institucional. E adivinha quem foram as primeiras inscritas? Faxineiras, cuidadoras, empreendedoras, influenciadoras pequenas, todas com a mesma história. Foram caladas por acharem que não tinham força, até agora. E no meio de toda essa movimentação, o que mais comoveu foi a carta que uma senhora escreveu à mão. Filha, vi sua história e chorei. Me chamaram de analfabeta no hospital só porque não sabia assinar direito. Você falou por mim. Obrigada. Virgínia segurou aquela carta como se fosse um troféu. Porque era. A essa altura, até quem não gostava da Virgínia estava tendo que reconhecer. Ali tem coragem. Ali tem verdade. E, principalmente, ali tem voz. Não era mais sobre fama. Era sobre consciência. Era sobre mostrar que ninguém tem o direito de definir o valor de uma pessoa pelo saldo bancário ou pelo sobrenome. O gerente foi demitido oficialmente, e não por pressão pública, mas porque a empresa entendeu que o erro dele custou mais que um contrato, custou a confiança. E confiança não se recupera com um e-mail. É preciso mudança. E essa mudança já tinha nome, rosto e milhões de seguidores que agora gritavam juntos: respeito.
Mas o momento mais emocionante ainda estava por vir. No encerramento de uma palestra sobre empoderamento feminino, Virgínia surpreendeu o público ao contar o desfecho. Mostrou na tela a foto da agência. Contou tudo com detalhes, sem ódio, mas com intensidade. E terminou dizendo: "Eu transformei minha dor em ponte. Agora, quem vem comigo?" A plateia veio abaixo. O vídeo viralizou novamente. Mas não foi por causa do escândalo, foi pela lição. Pela forma como Virgínia lidou com tudo, sem gritar, sem agredir, com classe, atitude e ação. Porque quando uma mulher como ela fala, o mundo escuta. Mas quando age, o mundo muda. E é aqui que eu te pergunto: você também já foi desacreditado? Já foi subestimado por sua aparência, sua origem, sua profissão? Se sim, comenta aqui embaixo. Eu também tenho voz. Compartilha esse vídeo com quem precisa se lembrar disso, porque essa história não termina com uma injustiça, termina com transformação. 3 semanas depois daquele episódio, Virgínia Fonseca estava diferente. Continuava com o mesmo sorriso carismático, o mesmo tom doce, mas havia algo a mais em seu olhar. Uma firmeza que só quem atravessa a dor e volta mais forte conhece. Porque algumas batalhas não te destroem, elas te moldam. Naquele dia, ela foi convidada para falar num evento fechado sobre justiça social. O tema era preconceito silencioso. Silencioso até alguém como Virgínia levantar a voz. Com os olhos voltados para ela, estavam empresárias, advogadas, mães solo, professoras. Todas tinham algo em comum. Uma história mal contada pela sociedade. Virgínia subiu ao palco com um vestido branco simples, sem joias, sem maquiagem pesada, apenas ela, real, de carne, osso, história e cicatriz. Pegou o microfone e por alguns segundos só ficou em silêncio. O auditório inteiro a acompanhou, como se sentisse o peso das palavras antes mesmo de serem ditas. Eu estive aqui como espectadora há 3 anos, sentei naquela última fileira e pensei, será que um dia eu também vou ter o que dizer sobre mudança? A plateia respirou fundo. Hoje eu respondo sim, porque a mudança não começa com fama, começa com coragem de não aceitar o que sempre foi imposto. Ela então compartilhou a experiência vivida no banco, agora como um case de mudança institucional. O público ficou em silêncio. Algumas mulheres choravam, outras gravavam tudo, mas todas entendiam. Aquilo não era apenas o relato de um escândalo, era o nascimento de uma nova versão de Virgínia, e com ela, uma nova consciência. Eu não fui à guerra com gritos, fui com provas, com presença e com postura. A frase ecoou pelo auditório como uma flecha. Eu poderia ter apenas gravado um stories revoltado, mas preferi transformar minha indignação em ação. Porque o que me ofendeu não foi o gerente, foi o sistema que permite que ele exista impune. E então, como se fosse um capítulo de filme, ela revelou. O banco me chamou para conversar. Me ofereceram um pedido de desculpas formal. Eu aceitei, mas com uma condição: que a primeira sala de atendimento social criada por eles leve o nome da minha avó. O público se levantou em aplausos. Não por vaidade, mas por reconhecimento de origem. A nova sala foi inaugurada dias depois, e o nome estampado na entrada dizia: Espaço Dona Maria Nunes. Atendimento com respeito. Lá, clientes com baixa renda ou vestimentas simples não são mais tratados com desconfiança. São atendidos com humanidade. A mudança, enfim, começou de dentro para fora. E se você pensa que a história acaba aqui, está enganado. A live que Virgínia fez contando essa vitória bateu o recorde de visualizações no seu canal. Mais de 10 milhões de acessos em menos de 48 horas. Mas o mais bonito não foi o número, foi o tipo de comentário. Gente dizendo: hoje fui tratada diferente no banco. Obrigada. A mensagem tinha chegado. E tinha ficado. Porque quando alguém com voz se recusa a se calar, ela não fala só por si.
Ela abre espaço para que outros também falem. E foi exatamente isso que aconteceu. Nas semanas seguintes, mais de 2.300 denúncias de preconceito institucional foram registradas em canais oficiais. O caso virou documentário, virou matéria em jornais internacionais, virou tema de debate em universidades, mas, acima de tudo, virou exemplo. Porque Virgínia, que sempre encantou o público com leveza, agora também era símbolo de algo mais pesado, mais profundo: justiça social. Mas a cena mais marcante ainda estava por vir. Foi no quarto dos filhos, quando a pequena Maria Alice a chamou e disse: "Mamãe, quando eu crescer, quero ser que nem você, quero defender as pessoas boas." Virgínia a abraçou e entendeu naquele instante que tudo tinha valido a pena. A dor, a exposição, o desgaste, tudo, porque o legado não está nos vídeos mais vistos. Está nas sementes plantadas em quem está por perto. Está na criança que cresce sabendo que tem valor. Na mulher que entra confiante numa agência. No funcionário que pensa 2 vezes antes de julgar. Na sociedade que aos poucos aprende que respeito não se implora, se exige. E agora, olhando para trás, Virgínia sorri. Não de soberba, mas de gratidão. Porque aquilo que tentaram usar para diminuí-la, ela usou para crescer. Porque tentaram humilhá-la, e ela transformou em voz. Tentaram silenciá-la, e ela respondeu com mudança. Tentaram envergonhá-la, e ela respondeu com exemplo. E você? O que faria se passasse por isso? Comentaria e seguiria em frente? Ou transformaria sua dor em bandeira? Se essa história te tocou, deixa o like e escreve aqui embaixo. Eu também me recuso a ser calado. Porque juntos, a gente não muda só um final de vídeo. A gente muda o mundo.